E aqui estamos agora começando mais um episódio do Mais 971 Podcast. Estamos com a nossa convidada especial, a Bia Campos. Dá um oi aí, Bia. Oi, pessoal, tudo bom? Muita gratidão, muito obrigado, viu, Bia, por estar aqui no nosso canal. Prazer é meu estar aqui com você. E eu queria que você contasse um pouco da sua história no Brasil, como da sua infância, e aí a gente vai conversando. Começa por aí. É uma longa história. Começando pela parte do jiu-jitsu, né? Na verdade, antes do jiu-jitsu, eu comecei o jiu-jitsu muito tarde, na verdade, depois da faculdade. Porque na época que eu estudava, era uma correria. Tipo, eu trabalhava para poder pagar a faculdade. Então, eu trabalhava em São Paulo. Eu morava em Vargem Grande, que é perto de Cotia, ali em Grande São Paulo. E eu ia trabalhar em Santa Cecília, no centro de São Paulo. Então, eu demorava, 6 horas dentro de um ônibus, né? Então, era loucura. Era 4 horas da manhã, acordava, ia para a faculdade de manhã, estudava, depois corria para o trabalho. Aí eu trabalhava no Bradesco como central de atendimento. Aí depois ia de volta para Vargem Grande, pegava 3 ônibus. Então, a vida nunca foi muito simples para mim nessa época, né? Então, nem pensar em fazer esporte, jiu-jitsu, não tinha tempo para nada. Era só trabalhar, estudar e tudo mais. Mas, assim que eu terminei, me graduei. E aí eu já tinha uma promoção no banco e tudo mais. Já estava trabalhando próximo da minha casa. E eu resolvi começar a fazer jiu-jitsu, porque eu levava meu irmão para fazer jiu-jitsu e eu fazia academia. Aí ficava lá olhando, falando, nossa, que bacana. Muito legal o jiu-jitsu, mas não tem nenhuma menina, né? Pô, vou começar sozinha, né? Aí comecei a agitar. Minha irmã, falei com a amiga do outro menino lá, a esposa do menino. Aí falei, tá, vamos começar. E aí foi que quando eu comecei jiu-jitsu. Mas aí tu estudava o quê? Eu fiz publicidade e propaganda. Nada a ver com nada. Publicidade e propaganda. Fiz publicidade. E trabalhava no banco? Trabalhava no banco, porque daí, na verdade, eu não conseguia entrar na área de publicidade. Por quê? Porque eu já trabalhava no banco. Para eu entrar na área de publicidade, teria que largar já um emprego que estava, né, já estava crescendo, já estava subindo de cargos. Então, não dava para eu arriscar. Então, eu tentei a publicidade no banco. Mas é muito fechada, é mais para filho de diretor, né? O Bradesco, ele é bem assim, você cresce dentro do banco. Então, normalmente essas áreas, né, mais específicas são para pessoas que têm um certo QI. Mas qual era a parte que tu gostava de publicidade e propaganda? Eu achava legal a criação, mas eu gostava muito da parte de contato com o cliente, na verdade. Eu acho que, como eu tenho essa facilidade de vendas e comunicação... No meu primeiro emprego, na verdade, foi de vendedora. Trabalhei na loja 100 como vendedora, foi meu primeiro emprego. E aí, depois disso, eu fui para o banco e eu sempre tive muita facilidade de comunicação com as pessoas, principalmente de venda. Então, eu achava legal o contato com o cliente, ver o que ele queria e passar. A parte criativa eu achava muito legal, mas eu acho que é muito... Você queima para poder ter uma ideia, não é todo dia que você está inspirado de ter uma ideia legal, né? Às vezes vem, às vezes não vem. Então, eu achava muito estressante essa obrigação de ter que achar alguma coisa criativa. Certo, aí... E teu irmão, ele era que faixa de jiu-jitsu? Começou criança. Eu levava ele tinha o quê? 7 anos, 8 anos. Mas qual é a diferença dele? Porque a diferença entre eu e meu irmão são 9 anos. Tu sabe a diferença? 15 anos. Caramba! É só tu e ele ou tem mais gente? Não, tem mais minha irmã. Que tem 7 anos de diferença pra mim. Então, tu é a mais velha? Sou a mais velha. A primeira. E aí eu levava ele, eu ficava olhando, falando, nossa, que bacana, eu quero fazer isso. Mas eu ficava meio com vergonha, né? Porque não tinha outra menina, só tinha homem. Aí foi quando a gente começou. Acho que foram 6 meninas que começaram, incluindo minha irmã. Só que aí todo mundo foi parando, e aí eu fiquei, né? E fiquei até a faixa preta. Eu acho que essa é a diferença de quem chega à faixa preta, né? Sim. E eu também comecei a competir na época. Então, logo na faixa branca, eu já comecei a fazer competição, que na época era misto, né? Com branca, azul e roxa. E eu comecei a ir bem nos campeonatos, e aí foi me dando mais motivação. E aí, quando eu estava na faixa azul, eu sabia que era isso que eu queria para minha vida. Por mais que eu trabalhasse no banco,
por mais que era meu ganha-pão, eu tivesse, assim, eu comecei a subir, cheguei à gerência e cheguei a um bom cargo, eu sabia que na minha vida, um dia, de alguma forma, eu ia trabalhar com jiu-jitsu. Desde a faixa azul, era meu sonho, porque era minha paixão. Tu falando disso, né, dessa questão que tinha muito pouco mulher e tal, e recentemente tem aparecido esses casos de mulheres reclamando de assédio no tatame, de professores, de colegas de treino. Você passou por isso ou não? Eu nunca tive um caso de assédio. Assim, eu acho que quando você convive homem e mulher, é normal que alguém tente ou chegue e dê alguma entrada para você, como em qualquer outro lugar. Eu acho que dentro do tatame ou fora do tatame, você convive entre homens e mulheres, vai ter cara que vai estar interessado, vai chegar com uma conversinha que você sabe que tem um outro sentido, mas Sim. nada demais assim que tenha me feito sentir mal ou coisa assim. Te incomodar, né? Graças a Deus. Tu Não, sempre tirou de letra. até porque eu acho que eu sou muito direta. Então, se a pessoa vem com conversa meio afiada para mim, eu já corto ali e a pessoa não vai prosseguir, entendeu? Sim, sim. Eu acho que é muito também da forma que a gente se porta. Né? Concordo. Não dizendo que a mulher que é assediada tem a culpa. Não Sim, acho. sim, Eu acho sim. que tem muito cara também que é sem noção. Mas eu acho que se você se posiciona logo de cara, eu acho que normalmente a pessoa não vai prosseguir, porque ela vai saber que você vai dar um corte ali uma hora ou outra, entendeu? Sim, sim. Não, pode até o pessoal achar ruim comigo, mas não é. Eu acho que a mulher tem que se posicionar. Né? Eu acho que a posição da mulher diante de até... Por exemplo, se você anda numa rua com segurança, de que você sabe se defender, você tem sua segurança, é difícil um cara vir... Aqui, por exemplo, tem muito cara que vem e tenta ficar conversando, Sim. puxando um carro do lado. Uma vez eu estava andando de bicicleta, o cara começou a falar em árabe. Blá, 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 blá. Eu peguei o telefone e falei, vou ligar para a polícia, sai daqui. O cara já foi embora, entendeu? Entendi. Então, se você fica com medo, o cara pode ser que ele vai te seguir, vai tentar alguma coisa. Agora, você pega e enfrenta a pessoa não vai prosseguir, entendeu? Sim, maneiro. E... Sim, aí você treinou essa fase, né, de jiu-jitsu, e como é que foi essa vinda pra cá? Porque você tinha emprego. Uhum. Você já tinha se formado ou não? Já estava formada. Já estava Porque formada. eu comecei o jiu-jitsu logo depois. E aí eu comecei a ir para o campeonato, fui para o Mundial, cheguei aí em Roxa, no Mundial nos Estados Unidos, peguei segundo lugar, perdi para a Bia Mesquita. E tu, se eu não me engano, posso estar equivocado, eu acho que tu ia fazer concurso, tinha passado um concurso, coisa assim ou não? Tinha passado num concurso, estava na lista de espera de oficial de justiça. Caralho, então, isso não foi como é que é o nome? Uma indecisão forte não pra tu vir pra cá ou ficar no concurso? Desde a faixa azul eu te falei que eu falava que um dia eu ia trabalhar com jiu-jitsu. Sim. Então esse era meu goal assim de vida, entendeu? Porque eu acho que é diferente você trabalhar pelo dinheiro e você trabalhar pelo amor. Né? Então eu acredito muito naquela ideia de que tipo, se você faz o que você ama, você não trabalha, você está se divertindo, entendeu? Então, por mais que o cargo de oficial de justiça fosse seguro e me desse um bom dinheiro, que também o banco me dava, entendeu? Sim. Eu acho que nada melhor do que você fazer o que ama. Também concordo. Então... E banco, meu pai trabalhou no banco também. Ele era caixa, mas ele falava todo dia que ele era infeliz com esse negócio Exatamente. do banco. Banco é estressante. É muito estressante. Todo dia, eu tinha problema de estômago na época, porque o jiu-jitsu era meio que minha válvula de escape. Né? Então, e todo mundo no banco me dava um super suporte por eu ir viajar e competir. Inclusive, eles tentaram me patrocinar. Caramba. Quando eu fui para o Mundial dos Estados Unidos, mas era muito burocrático para um banco patrocinar um atleta. Então, era muito complicado até a data que eu ia eles conseguirem. Mas o meu gerente, todo mundo sempre me deu muito apoio. Assim. Até o diretor sabia. Então, tipo, quando eu chegava, eu vinha com a medalha, mostrava para todo mundo, né? Porque a diretoria era na minha agência. Era linkada em Alphaville, né? Então, tipo, todo mundo, quero ver, consegui, você quer levar a medalha para eles. Então, sempre foi, graças a Deus, eu sempre tive um suporte de todo mundo do meu lado. Eu sempre tive muita sorte com pessoas, sabe? Sim, mas quando pessoas você são sempre muito legais quando você comigo. decidiu vir pra casa, sua família não falou, não, pô, mas tem um concurso e tal, ou não teve isso? Não, porque a minha mãe, graças a Deus, meus pais sempre falaram, faz o que te faz feliz. A gente sempre te criou pro mundo, não para ficar numa caixinha. Ah, maneiro. Então, eu acho que o que me faz feliz sempre foi o que eles me deram suporte. E a transição aqui, a adaptação aqui foi tranquila, foi rápido?
Então, eu vou te contar mais ou menos como que foi a possibilidade de vir para cá, né? Para ver como que as coisas... Eu acredito muito em energia e quando você acredita e quer muito alguma coisa, o universo conspira para que isso aconteça. Também acredito. Então, aconteceu assim, eu estava de férias nessa época, aí eu estava... Sabe aquele dia que você está de pijama o dia inteiro, que você nem se troca, tá lá, às 4 horas da tarde você está de pijama. Tava eu, minha irmã, e aí minha irmã viu na internet e falou, nossa, tá tendo uma entrevista para Abu Dhabi, para trabalhar com jiu-jitsu. Aí eu peguei, olhei e falei, pô, mas em 1 hora vai terminar o horário aqui, né? Então não vai dar tempo, eu moro longe, tipo, para o centro de São Paulo, com o trânsito que tem lá, ia ser umas 3 horas para chegar, mais ou menos. Aí eu peguei e falei, não vai dar tempo. Ela falou, por que você não liga para eles para perguntar, né? Aí eu falei, é verdade, vou ligar. Aí liguei, só que assim, eu era faixa marrom na época que abriu a inscrição para Palmes, né? Tava já para pegar a preta, mas ainda tava, né? Não tinha recebido. Aí eu peguei e falei, pô, vou ligar, né? Mas eu também não tenho experiência de professor, eu sempre fui atleta, né? O máximo que eu fazia era pegar as meninas e o professor falava para eu ensinar as meninas ou as crianças e tudo mais. Eu pegava de lado e fazia, mas não era uma professora que desse uma aula. Aí eu falei, olha... Gente, olha, eu tô aqui, sou faixa marrom, não sou faixa preta, como fala aqui, não tenho experiência de aula, não falo inglês fluente, já joguei a limpa. Mas jiu-jitsu é minha paixão. E a coisa que me faria mais feliz é poder trabalhar com jiu-jitsu. Então, eu queria saber, eu moro longe, eu não tenho currículo ainda, não tenho nada impresso aqui. Eu queria tentar, mas eu não sei se eu vou chegar aí. Talvez eu chegue em 3 horas e já está acabando. Não, tudo bem, vem. Eu falei, tá bom, posso ir? Pode, já vem. Eu falei, tá, já fui, tomei banho, troquei. Peguei, acho que demorei 4 horas, porque foi a época, o horário de pico. Cheguei de lá, eu já era acho que 9 da noite no hotel. Aí desceu, foi até o Júnior, a Perlin, tava algumas pessoas ali. Aí... Falei de todo, falei, olha, tô até fiz um concurso de oficial de justiça, mas quero fazer de Polícia Federal para trabalhar com jiu-jitsu na Polícia Federal. Caramba. Quero dar aula lá, então esse é meu foco, é trabalhar com jiu-jitsu, é o que eu quero. Daí eu fui falando de toda, eles viram a paixão que eu tinha, né, pela arte, e falei, não, te vejo lá. Aí eu falei, meu Deus, então tá, né? Só que aí aconteceu do projeto virar opcional, e aí a gente fica esperando. Aí o concurso, a entrevista foi em fevereiro ou março, e aí eu vim para cá só em dezembro. E nesse fiquei esperando. Cheguei no banco, porque, na verdade, o que aconteceu também foi assim, né? Eu estava de férias de novo, porque eu tinha 2 férias vencidas. Então, em novembro, eu tirei outras férias. Eu estava na academia do Renzo, ainda treinando com ele nessa época, quando eu abro o meu e-mail para ver como é que estava o andamento, né? E chega meu bilhete de viagem para Abu Dhabi no mesmo dia que eu voltaria dos Estados Unidos. Então, tipo, eu ia ter que chegar... Eu estava trabalhando ainda, né? Não tinha nem saída do banco. Aí eu falei, gente, eu falei para vocês me falarem um pouquinho antes, sabe? Porque eu tenho que pedir demissão. Tipo, não consigo chegar dos Estados Unidos e voar para aí, né? Eu tenho até que fazer mala, tenho que me despedir, tem todo o processo. E aí eles trocaram para janeiro, não, para dezembro, para o fim de dezembro. Aí foi que, acho que no meio de novembro, eu cheguei já de viagem, cheguei no banco, falei, gente, olha, é o seguinte... Sei que vocês sempre me deram apoio, agradeço por tudo, estou indo realizar meu sonho, quero trabalhar com jiu-jitsu, e eu sempre bati todas as metas que vocês quiseram, né? Sempre colaborei em tudo que vocês pediram. Agora é a vez de vocês colaborarem comigo, me mandem embora. Caramba! Porque eu tinha mais de 10 anos de banco. Mas seria melhor para você eles mandarem. Exatamente, porque eu tinha todos os benefícios. Aí ficou nessa, não sei o quê, conversei com o dia... Eles me mandaram embora. Você vê como eu falo que as pessoas que eu tenho do meu lado realmente são muito legais. E me demitiram. Aí eu tive todos os benefícios, né? Fundo de garantia e tudo mais. Então, foi realmente... Tudo caminhou para que eu realizasse o que eu queria na minha vida, assim. Então, hoje, eu estando aqui é realmente uma realização de um sonho. Pô, muito maneiro. Muito maneiro mesmo. E aqui, o que foi te mudando? Porque aqui a gente muda muito, né? Muito. Eu acho que eu cheguei aqui... Eu me vejo uma criança, assim, quando eu cheguei. Tipo, em tudo. Eu acho que a experiência que você tem fora do país te abre muito horizonte. Te faz crescer, te faz ver a vida e o mundo de outro jeito.
Se é que eu falo que quando eu vou pro Brasil, parece que a gente deu pause, e aí a gente viveu muito, 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 e você volta pro Brasil e fala, nossa, parece que você deu play de novo, tá tudo igual, entendeu? É mesmo. Então, eu acho que, realmente, a vida aqui faz a gente crescer, faz a gente amadurecer, faz a gente ver tudo com outros olhos, sabe? E aqui tudo acontece muito rápido. Exatamente. É muita doideira. E muda muito, né? E aqui, realmente, eu gosto da minha vida aqui, então eu não tenho nada que reclamar de nada, assim, de trabalho, Eu conheci muita gente, tenho muitos amigos aqui, se é que eu tenho, acho que, amigo de toda nacionalidade, acho que não tem nacionalidade que eu não conheça gente. E como é que foi para tu dar aula na escola, assim? Porque para mim foi um novo universo. Sim, Tive sim. que mudar muita coisa para... Como eu disse, eu nunca tinha dado aula, né? Assim, ainda tem esse detalhe. Nem aula para academia, tinha dado nada. aula na academia, só pegava, pega aqui, me ajuda. Eu sempre gostei muito, eu tenho essa coisa de ensinar, se é aqui no banco, por exemplo, todo mundo que era novo mandava para Bianca. Aí tinha lá, a menina ficou perfeita, tá me ajudando, tá lá correndo tudo bem. Ah, não, manda outro. Aí tinha que começar do zero, ensinar meu assistente. Então, eu tinha troca de assistente o tempo todo, porque eu formava os assistentes para poder ir para a agência. Porque, na verdade, eu trabalhava dentro da Philips do Brasil. Eu era gerente de toda a folha de pagamento da Philips. Inclusive, o diretor era, acho que, uma folha de pagamento de mais de 1.500 pessoas. E eu trabalhava desde o office boy até o diretor mesmo. Porque, na verdade, eles eram prime, mas eles queriam que eu atendesse porque eu estava ali, entendeu? Estou ali dentro do lado deles. Era só andar dentro do próprio Philips e já chegava no banco, né? Então, para eles era muito mais prático. Então, chegar aqui e começar a dar aula, foi fácil dar aula porque eu tenho essa essência dentro de mim de ensinar. Mas não foi fácil porque, muitas vezes, quando você aprende jiu-jitsu, você não pensa na forma que você, faz steps, sabe? Uhum. Eu aprendo, é meio que automático. Não é uma coisa que eu penso, step 1, step 2, você dividir uma coisa para você conseguir ensinar de uma forma mais prática, entendeu? Então, eu tive muita ajuda na época da Poliana, que foi a pessoa com que eu via dando aula e eu aprendi muito com ela, né? Porque ela já tinha bastante experiência. Então, eu era meio que, ficava meio quietinha ali, só aprendendo. Aí foi que eu acho que o principal ponto é você ganhar segurança, entendeu? Eu acho que mais do que você dar aula é você ter segurança na aula. Segurança. Segurança conta demais. Exatamente. As crianças sentem se você está inseguro ou não. Exatamente. Eu acho que a partir do momento que você ganha segurança, aí sim você pode falar que você é um bom coach. E eu acho que a criança ela tem um lado assim muito bondoso e um lado muito perverso. Exatamente. Ela tem uma perversidade, ela não tem pena do professor, não. Não. Quando eu cheguei, inclusive, ela falava, você é muito boazinha, as meninas vão montar em você, não sei o que, você tem que ser mais dura. E então, achar esse balance, né, esse balanço assim, entre ser uma pessoa bacana, que as crianças gostam, e também você ser um pouco mais dura para que elas te respeitem, foi o divisor de águas aqui, assim. Então, hoje eu sei que eu sou meia militar, sou meia brava com as meninas, tem até muitas mães que me ligam para pedir ajuda, né, com as crianças, quando tem mau comportamento, muitas. A escola também me pede ajuda, o professor me pede ajuda, porque sabe que hoje eu tenho um nível de acessibilidade com as crianças que não é só o jiu-jitsu, entendeu? Alguma coisa a mais. Tem criança que me fala, você quer como minha mãe, você, né, minha irmã mais velha. Então, eu tenho, até hoje, desses 8 anos que eu estou aqui, a maioria das meninas que foram do time, elas são mulheres hoje, mas me mandam foto das medalhas, quem continua fazendo ainda, né? Que eu tenho bastante menino no National Team. Isso é um lado assim que eu fico também refletindo sobre o docente, é isso, que o docente, quando ele se empenha muito, ele acaba realmente transcendendo essa barreira da sala e acaba realmente tendo contato com os pais, com a família. Isso aí dá para perceber. E o que eu acho estranho, até hoje, né, no ambiente escolar, é que é o seguinte, quem me falou isso aí foi o Cássio, na verdade. O professor, ele é uma autoridade, ele tem um poder de punir teu filho, de elogiar teu filho, ele tem um poder ali sobre a criança. E a escola coloca o professor lá, mas assim, os pais não vão entrevistar os professores. Os pais não vão saber quem é que tá, né, mexendo com o meu filho. Eu acho isso aí uma coisa muito séria.
Exatamente. Né? Eu acho que a gente convive muito mais com as crianças do que os pais, se for ver. Porque a gente fica, por exemplo, eu que tinha o clube na época, eu ficava das 8 da manhã até às 6 da tarde na escola. Uhum. E as crianças ficavam, por exemplo, do after class, que era às 3 até às 6, comigo, por 3 horas direto consecutivas, fora as aulas que são aulas normais, né, de classe. Então, eu tinha muito mais contato, muitas vezes, do que um pai. Que a criança chega, às vezes fala oi, janta e vai dormir. Exatamente, entendeu? é uma responsabilidade muito grande, né? Exatamente. Ser docente. E às vezes a gente não se toca do quanto é uma responsabilidade. Sim, e quanto a gente pode ser influente pelo lado bom, né? E Sim. também pelo lado ruim. Então, a gente tem que pensar que a gente está formando novas pessoas. Então, eu acho uma coisa que eu penso é que mundo eu quero viver, entendeu? O que eu quero para o futuro? Por mais que não seja meu país, mas o que vai agregar? Então, eu acho que eu posso influenciar de uma forma que as crianças possam fazer um mundo melhor daqui para frente. A gente tem uma responsabilidade dentro disso também. Quando eu penso nessa responsabilidade, é o que mais me motiva a ficar lendo, pesquisando, se aprimorando mais nessa questão do exercício da docência. Quanto mais eu leio, mais eu enxergo o quanto é profundo o exercício do professor. Eu faço, irmão, eu não posso ficar parado, porque é muito invasivo e significante na vida do aluno. Eu acho que isso que me motiva. Eu não estou aqui... lógico que a gente fala que não é pelo dinheiro, mas é também, né? Lógico, a gente quer estar crescendo e tendo um salário melhor, tendo condições de comprar o que a gente quer. Mas eu acho que o principal é eu estar fazendo o que eu realmente gosto. E eu acho que essa responsabilidade que eu tenho comigo e de fazer alguma coisa melhor, pessoas melhores e ajudar pessoas a melhorar de vida, assim, nem que seja com um sorriso, que seja com uma palavra, que seja com uma forma diferente de ver as coisas, eu me fico feliz, entendeu? Então, isso acho que me motiva a fazer mais e tentar mais para as minhas crianças. Você falou em dinheiro também, e assim, o dinheiro para qualquer trabalhador, independente da profissão, ele é uma condição básica para que a pessoa tenha a possibilidade de se dedicar ao trabalho. Exatamente. E voltando nessa questão do quanto, né, o professor ele se envolve com o aluno, ele se envolve com a família, com tudo. Quando eu paro para pensar nessa questão, é que eu vejo cada vez mais que, na minha opinião, né, em particular, o professor ele deveria ser a autoridade máxima na escola. Exatamente. Máxima. Ele não era para todo mundo perguntar ao professor o que precisa. Não ao contrário, ele sai pedindo aos demais. Sim. Mas aí, claro, é papo para outra coisa. Ele não é a autoridade máxima. Né? Eu acho que assim, por exemplo, na minha escola eu tive muita sorte também, que eu falo que tenho sorte com pessoas, né? Sim. Tive muita sorte da diretora ser, assim, eu falo que a minha mãe é árabe. Ela se aposentou agora, mas entrou uma outra muito legal também. Mas ela sempre me deu muito suporte. Então, por exemplo, eu quero uma trip, dá a trip para a Bianca. Boa. Não sei, né? Acontece qualquer coisa, problema com os pais, ela sempre estava do meu lado. Teve uma mãe que uma vez viu eu colocando o carro na frente da escola, porque eu colocava o carro na frente da escola para que o segurança pudesse fechar a escola e eu ficasse ali aguardando com as meninas. Quando a mãe viu eu colocando o carro para fora, achou que eu tinha saído e deixado as crianças sozinhas na escola, entendeu? Porque ela foi pegar a menina e não viu e foi embora. Chegou lá para reclamar com a diretora que eu larguei as crianças. Eu falei, como? Falei, você acha que eu sou irresponsável? Eu tenho um monte de crianças, vou largar as crianças aqui sozinha? Eu falei, claro que não. Aí a diretora já chegou e falou, você viu ela saindo? Não, realmente, eu não vi ela indo embora. Então, você está vindo aqui fazer calúnia da minha professora. Eu tenho essa professora aqui há não sei quantos anos. Ela cuida das crianças mais do que muitas mães aqui. Eu tenho certeza que ela nunca faria isso. Pegou e fez a mãe pedir desculpa para mim. Então, realmente, eu tive sempre suporte da escola e eu acho que isso é muito legal. Por exemplo, uma professora, ela teve problema com uma aluna. E a menina é do jiu-jitsu. Eu falo, tá, você teve problema com essa aluna? Sei lá, Miriam, seguinte, próximo campeonato, a carta de autorização do campeonato vai estar com essa professora. Se você não melhorar seu comportamento, ela vai rasgar a carta. Você não vai para o campeonato, entendeu? Sim. Então, sempre tentei ajudar os professores a fazerem com que as alunas do time fossem o melhor possível dentro da escola também. Então, acho que isso
fez com que a direção e os professores, né, tivessem um outro olhar também com o jiu-jitsu dentro da escola. Sim. Né? Eu acho que a gente também tem essa possibilidade, esse poder dentro, né? É claro que nem toda escola, eu sei que tem escola que é terrível, né? Que não dá suporte nenhum e se puder atrapalhar, atrapalha. Sim. Mudando de assunto agora, a gente trabalha sempre com crianças, né? Uhum. Até agora eu não tenho um filho, mas assim, eu tenho muita vontade de ter um filho. E o que você pensa sobre isso? Você tem vontade de ter filhos também? Tenho também, tenho vontade de ter filho, mas aí tem que ter um pai, né? Eu acho que assim, é o que eu estava até falando alguma coisa que apareceu no Instagram na última vez, né? Uma pessoa falando, porque eu sou solteira, não sei o que, estava super triste. Eu falei, mas eu acho que a gente também tem que saber escolher, não é porque você está solteira, você tem que pegar qualquer um só para falar que você tem alguém. Eu acho que a pessoa tem que ser uma pessoa muito especial, inclusive se você quer ter um filho, que pai você quer ter para o seu filho, entendeu? Mesmo. Então, a pessoa tem que ser uma pessoa especial. Então, até então, nada. Mas, Eu acho que depois desse podcast vai chover pretendentes. Eu acho que tudo no seu tempo, né? Sim. Eu assim, tenho essa curiosidade de ter filho e eu acho que eu vou estar bem mais preparado depois dessa minha experiência enquanto professor. Sim. Assim, depois eu falei, poxa, ainda bem que não veio antes. Eu acho que agora é um momento melhor por causa dessa experiência. E eu não sei, assim, tá calhando de eu ler muito mais agora sobre as fases da criança e tal. E essas fases tem muito a ver com livros de pai, quando o pai tem filho. Sobre a idade de 0 a 2 anos, 2 a 4 anos e tal. Aí eu falei assim, poxa, isso aí realmente vai me ajudar muito quando eu tiver um filho. Aí tô nessa ansiedade. Legal. Mas eu acho que realmente a convívio com crianças faz com que a gente espelhe e fale, nossa, quando eu tiver um filho eu quero fazer isso, quando eu tiver um filho eu quero fazer aquilo. Então, eu sou muito do esporte, né? Então, é lógico que quando você tem um filho, você vai querer que ele siga também, né? Mas eu vejo, por exemplo, a Bruna, que tem a menininha dela, eles fazem o treino e a criança tá ali copiando, entendeu? Sim. Então, a melhor coisa não é você puxar, é você dar o exemplo, né? E aí a criança vai querer fazer igual. Hoje, graças a Deus, eu sei que eu influencio muito adolescente, que, né? Minhas alunas são adolescentes, mas uma série fala, nossa, Miss, nossa, adoro seus stories, adoro ver você fazendo ativo, não sei o quê. Então, de alguma forma, a gente incentiva, mesmo que não seja nosso filho, de alguma forma as crianças a terem uma vida um pouquinho mais ativa, um pouco mais saudável também, né? E me fala um pouco sobre seus pais. Seus pais sempre, porque a gente falou isso de pai e filho, né? De exemplo. Por exemplo, assim, o meu pai, por ele trabalhar no banco, ele falava realmente, diariamente, que ele não gostava. E isso aí fez com que ele me desse muita liberdade de escolher o que eu queria. Sim, legal. E seus pais trabalhavam com o quê? Você pensava em seguir o que eles faziam ou não? Como é que era isso aí? Então, meu pai sempre foi também uma pessoa muito comunicativa e bom de vendas. Então, meu pai ele sempre fez várias coisas já na vida, né? Ele começou, já morou em Rondônia, quando ele trabalhava como na parte de vendas da Scania e depois da Volvo. Trabalhou na parte de vendas de máquina, chegou a gerente da Bardal, que era de óleo e tudo mais. Então, ele sempre estava nessa área de venda, comunicação e tudo mais. Chegou a trabalhar numa empresa chinesa também, como um dos diretores de máquinas. Foi para a China, viajou e tudo mais. Só que meu pai ele sempre pensou e sonhou em ter algum negócio. Então, ele abria um negócio, mas ele não pensava muito no como abrir, pesquisar, não sei o quê. Então, acabou que não deu certo. Sim. E aí, ele voltava para o mercado de trabalho. E aí, foi nessa... A gente teve muitos... Era meio que montanha-russa, né? Mas eu acho que meu pai me ensinou, de uma certa forma, a fazer o que seu coração manda. Eu acho que também me ensinou a pensar um pouquinho mais para fazer o que você gosta, porque também não dá para fazer na cabeçada, né? Sim. Mas eu acho que toda a história de vida dele, ele foi muito corajoso, né? Então, isso me deu coragem a enfrentar certas coisas, só que com uma certa moderação, que minha mãe era moderada. Então, eu peguei o lado bom dos dois lados. Minha mãe era professora. Ah, maneiro. Professora de quê? Professora de matemática. Caramba! E aí, depois ela foi para a vice-diretoria das escolas, né? Sim. Então, essa parte de... Eu acho que eu peguei um pouquinho dos dois. Mas tu não conversa com ela sobre a escola aqui, não?
Sobre Converso, o que você inclusive passa, ela tá? veio aqui, ela foi na minha escola, ela foi maneiro. visitar, ela achou, deu palpite, não sei o quê. Que maneiro. Ela viu uma aula, pedi permissão da diretora da escola, minha Sim. diretora, falei que ela era minha mãe, né? Ai, claro, conversou com a diretora da escola, elas ficaram assistindo, amaram assim a aula. Minha mãe falou, deu várias dicas da parte, porque também ela deu aula para criança pequenininha, como paixão também. A paixão da minha mãe era dar aula, então ela deu aula para criança de pré-escola. Eu via, ela ia lá, comprava um monte de coisa para fazer atividade com as crianças, e era uma coisa que não era pelo dinheiro, era pela paixão mesmo de ensinar, né? Então, eu acho que eu peguei um pouco dos dois lados, né? O lado mais vendedor, mais arrojado do meu pai, e o lado mais professor, mais, né, tipo, Sim. moderado da minha mãe. Então, eu tentei mesclar e tentar não repetir alguns erros, né? Que acho que todo mundo erra na vida. E aí, tentar tirar como base, né? Mas eles sempre foram muito meus exemplos, assim. Meus pais são tudo para mim. Poxa, essa experiência aí da sua mãe assistir a aula eu achei muito maneiro. A minha mãe ela é psicopedagoga também. Ai, que e legal. Tu falou isso, eu fiquei agora despertou essa vontade em mim. Eu queria muito que minha mãe pudesse ver uma aula minha também. Poxa. Foi muito bacana. Ela me deu vários feedbacks, assim. Ela não entendeu inglês, né? Mas ela conseguiu mas sentir. dá pra entender. Ela viu meu mural, que eu tenho de behavior, eu tenho carinha, tenho estrelinha, tem um monte de coisa que eu faço para controlar o comportamento das crianças. Mas né? as carinhas tu usa pra quê? Eu tenho carinha também. Então, eu uso para sala. Por exemplo, eu tenho um que é as estrelinhas, Sim. que são pessoal. Então, vamos supor, a criança chegou trocada em 5 minutos, sem relógio, brinco, essas coisas, e tudo certinho para começar a aula, ela ganha uma estrela. Né? Então, eu tenho um sticker assim que você cola, é velcro. Sim. Aí ela vai lá e eu tenho o nome de todas as alunas do board. Ela vai lá e coloca no nome dela. Só que eu anoto porque elas trocam as estrelas, né? Elas roubam. Ela pega de uma e põe para ela. Mas aí eu coloco tudo no papel também, né? Quem que ganhou. Aí, no final, as melhores alunas que têm mais estrela, que foram as que e também o comportamento. Se ela tem um comportamento ruim, eu tiro a estrela. Aí, então, as crianças que têm melhor comportamento e que fizeram isso no decorrer de todo o termo, eu levo para a trip. Então, normalmente é 3 a 2 por sala, que são as que elas vão competindo, né? Então, essa é a parte individual. Mas a carinha eu uso para a sala. Então, se a sala teve um bom comportamento como um geral, eu dou verde. Senão, eu dou amarelo, e é a carinha média. E outra com a carinha triste, que é para que se a aula estiver ruim. E se elas tiverem com a carinha vermelha, aí eu não levo ninguém dessa sala para trip. Então, mas eu achei interessante isso aí que você fez. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso. E você usa a carinha pra dar um feedback seu. Sim, né? Tá. Mas elas também, elas opinam o que elas acham que elas merecem. Então, porque eu uso a carinha pra dar um feedback dos alunos. Quando eu aplico uma dinâmica, eu peço pra eles escolherem a carinha como eles estão se sentindo. Estão felizes, alegres, tristes. Aí eu pergunto, aí uns falam, foi porque eu perdi no jogo, foi porque eu não gostei, então, também. Porque eu gostei aí. Mas eu nunca tinha pensado na possibilidade do professor dar o feedback também com a carinha. Sim, Isso é interessante eu também. pergunto para eles, o que vocês acham que vocês merecem para a aula de hoje? Sim. Eu acho que verde. Verde? Por que verde? Sim. Porque a gente fez tudo direitinho. Eu falei, vocês... daí eu falo dos Corvalhos. Vocês tiveram disciplina? Né? Vocês ouviram quando eu falava, ou vocês ficaram conversando? A gente conversou um pouco. Lá, então tá. Na parte de commitment, quem trouxe kimono? Quantas pessoas dessa sala trouxeram kimono? 10 esqueceram. Eu falei, então, não tem commitment. Né? Mas vocês como um grupo. Tu falou aí do kimono. Tu acha que o kimono é realmente uma ferramenta necessária para ensinar jiu-jitsu na escola? Na minha opinião, eu não acho que não. Então, eu acho que não é uma ferramenta necessária. Não necessária, não obrigatória. Ajuda, porque você tem as pegadas e tudo mais, dependendo da técnica que você vai passar. Mas eu acho que mais do que só ser necessária é mostrar o comprometimento que elas têm com a aula, entendeu? Sim. Então, vamos supor, eu sei que eu tenho isso, eu sei que o meu material de aula é ter o kimono. Sim. Então, se você esquece, então você não está focando em alguma coisa que vai ser importante para te mostrar que você tem comprometimento com aquele professor, entendeu? Sim. Então, é lógico que eu não se tem sport clothes, eu deixo elas fazerem a aula, mas não vai ter estrela. Sim. e nessas aulas online, assim, tu chegou a dar online? Dei.
Tu notou muita diferença? Eu gostei das aulas online, Eu pra te falar a gostei verdade. também, mas o problema das meninas é a câmera. Não sei se os meninos também, né? Que elas têm dificuldade de abrir câmera. Ah, não, no meu tem que ficar desligada a câmera. Fica desligada? A Tá. câmera Porque deles, né? deles, é. É. Não, eu tentava dar aula prática, mas eu tinha muito medo delas se machucarem se ela não abrirem a câmera, porque você não tá vendo, né? Você tá fazendo direitinho a técnica. Então, eu falava que elas queriam fazer a aula, não todas, né? Que tinha aula lá que parecia que não tinha ninguém, né? Parecia que tava todo mundo dormindo. Oi, gente. Cri, 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 cri. Lá, tá. E pegava e passava um vídeo, porque se você tá tentando dar aula e não tem comunicação, não tem como você dar aula, né? E tinha outras aulas, principalmente nas mais novas, que as crianças estavam já com kimono ali e tal. Maneiro. E abria, porque eu falava que tinha que abrir a câmera pra gente fazer a aula, que eu queria ver. Sim. Então aparecia lá, tudo de kimono. Não todas, lógico, mas uma boa parte. E aí a gente fazia as aulinhas com elas, assim. Eu achava bem, bem legal quando elas mostram esse tipo de feedback, né? De que querem aprender e querem tentar. As grades 6, que ninguém sabe o que é jiu-jitsu direito ainda também, super curiosas. Então, foi legal, foi legal. Maneiro. É. E assim, você falou que você tinha um sonho que era de trabalhar no que você queria, que era com jiu-jitsu. Sim. E esse sonho foi atingido ou não? Em partes. E qual é a outra parte do sonho? Então, eu acho que aqui eu gosto do que eu faço, mas a gente não tem uma segurança que isso vai ser para sempre, né? Porque a gente não sabe, a gente não está no nosso país, a gente não tem uma coisa própria, a gente não tem... se um dia o projeto acabar, acabou, entendeu? Sim. Então, eu acho que eu penso um dia em ter algo próprio dentro, não só do jiu-jitsu, porque eu entrei em várias áreas. Né? Hoje eu sou embaixadora do Spartan, do Spartan Race. O que é o Spartan? Spartan é uma corrida de obstáculos. É como se fosse um militar, sabe? Então, você corre, tem 5 modalidades, tem mais de 3 modalidades, mas as principais são sprint, que é 20 obstáculos mais 5 quilômetros, aí tem 10 quilômetros com 25 obstáculos e 20 quilômetros com 21, que é meia maratona, com 30 e poucos obstáculos. Então, o obstáculo é subir corda, passar dentro do rio, entrar, mergulhar o rio, passar um obstáculo por baixo, subir a parede. Então, vocês ficam treinando isso aí. Então, na verdade, a gente não tem um lugar específico para treinar tudo, entendeu? Então, isso é uma coisa que eu gostaria de também ter. Então, uma academia que fizesse Spartans de verdade. Maneiro, que vai ter... Porque o Spartan não ia só para ficar pulando obstáculo, passar obstáculo, ele lutava, né? Uhum. Então, seria um misto de tudo, de obstáculo, corrida de obstáculo, jiu-jitsu, martial arts. Caramba! Né? E também a parte de adrenalina, que eu também gosto, que eu sou também agora ando de skate, né? De patins, né? Skate, ando de patins. Então, seria alguma coisa com toda essa coisa de aventura, de luta, de Esparta. Então, eu acho que seria alguma coisa nessa área que me realizaria hoje. Porque várias paixões que eu tenho hoje, né? Sim. Poxa, eu acho assim... um privilégio a gente poder... a gente ter a condição de sonhar, né? Porque tem muita gente que o meu irmão... eu vou fazer um podcast com ele, né? O meu irmão, ele trabalhou um tempo de servente de pedreiro e tinha uma criança de 14 anos que trabalhava com ele. Sim. Então, essa criança, ela não pode sonhar. Ela tá, né? Tá presa numa realidade. Tá presa. Então, e aí, às vezes eu encontro pessoas que estão aqui com tudo isso, né? Com essas oportunidades, e estão tristes e não sonham mais. Exatamente. E sonhar, para mim, além de ser um privilégio, é algo que, né, mexe a gente. Exatamente. Motiva. Então, é uma pergunta que eu faço pertinente aos convidados, porque algo, a gente não pode abdicar desse privilégio, né? Sim, eu acho que a gente se acomodar, eu acho que você para de viver, entendeu? Eu acho que você tem que sempre caminhar em direção a algum objetivo. Isso faz você ter aquele brilho no olho, faz você se sentir vivo, né? Porque a pessoa que para de sonhar, ela está vegetando no meu ponto de vista. Sim, sim. Porque a pessoa está ali vivendo o dia a dia, um dia após o outro. Tá, qual é a motivação que você tem? Entendeu? O que te faz buscar algo melhor, entendeu? Eu acho que a gente... Eu sinto que eu sou muito... Assim,
eu quero sempre um pouco mais. Eu Sim. acho que isso é uma característica minha desde criança. Então, eu nunca tô... É bom ou é ruim? Às vezes eu acho que eu nunca tô 100% feliz, porque eu sempre acho que eu tenho alguma coisa a mais para agregar, entendeu? Mas é difícil também a pessoa estar 100% feliz. Eu acho que, eu acho que não existe, né? Ou você acha que existe? Eu acho que isso é bom. Que não esteja, Eu entendeu? também acho, mas eu acho que não existe a 100% felicidade. Não. A vida não é 100% felicidade. É sempre picos de felicidade. Eu E de acho sofrimento. e sofrimento. E eu acho que isso é que faz a gente ter assim, um feedback da sua vida. Tá, se você fosse, sei lá, morrer hoje, que acontecesse, sei lá, alguma coisa, você olhasse para trás. A vida é feita de momentos, né? Tem coisas que a gente nunca vai lembrar. Mas os momentos mais felizes e mais tristes são os que a gente vai lembrar. Isso. Mas e aí? Você teve mais momentos tristes ou felizes? Entendeu? Você fez mais pessoas felizes ou mais pessoas tristes? Qual a contribuição que você deu na sua vida para esse mundo, entendeu? Eu ainda vou mais além, porque assim, teve momentos de sofrimentos que eu acho importantíssimo para mim. Que te fizeram crescer e isso, fizeram... que eu admiro, que assim, que eu olho para trás agora e tenho orgulho. Ainda bem que eu passei por esse sofrimento. Exatamente. Assim. Tem coisa que só faz a gente crescer. Exatamente. Né? Eu também. Eu acho que nada foi perdido. Nada. Aí eu perdi mais essa coisa de querer achar uma felicidade plena e que eu possa repousar. Eu acho que isso aí é uma ilusão. Aí a pessoa acaba se... Poxa, minha dicção é foda. Entristecendo. Porque não enxerga que tá numa ilusão, achar que vai achar essa felicidade plena. Eu acho que a gente viveu o momento, né? Acho que aquela coisa de ser presente, estar presente é realmente muito importante. Você tá aqui hoje, por exemplo, tô aqui, tô super feliz de estar com você e é uma experiência, assim, diferente para mim. Sim. Mas eu acho bom, eu acho que, assim, você tá fazendo alguma coisa também que tá contribuindo para outras pessoas que possam estar ouvindo e tirando qualquer coisa que você fale aqui que vai servir para a vida dela, entendeu? Poxa, eu aprendo muito aqui também com os podcasts e o que eu gosto muito, por isso que eu sou um cara muito de fase, é do entusiasmo. Eu não gosto. A motivação é maneiro, mas o entusiasmo é melhor, porque o entusiasmo tem tesão, tem a paixão. Exatamente. A motivação tem coisa que você faz porque você sabe que se você não fizer por aquele motivo, você vai ser prejudicado. Então, você faz acontecer também. Mas o entusiasmo, para mim, é bem mais prazeroso. Eu acho que é o que dá paixão para a vida, né? Eu acho que não deixa a vida ficar aquela coisa monótona. Isso. Eu acho que, para mim, eu sou super ativa. Quem me conhece sabe que eu treino e faço... Eu vejo tudo no patins, nesse negócio de Esparta aí, de competindo. Corrida agora também, que era uma coisa que eu odiava correr. Nunca corri na minha vida. Agora eu tô ganhando corrida, né? Tô feliz, já ganhei um Apple Watch, já ganhei um computador. Caramba, eu só vi tu correndo naquela corrida. Continuo correndo. Aquela que ganhei primeiro também, né? Maneiro. Então, tipo, corrida sprint, que é 2,5 km, até agora, entre o feminino, eu tô bem aqui. Mas como é que tu conheceu esse Esparta aí? Então, foi assim, é o que você disse de momentos tristes que fazem a gente progredir e assim, eu era noiva, era para ter ido para a Grécia, era para ter aberto academia na Grécia e tudo mais, mas aí por uma série de coisas, assim, eu decidi não ir, até porque eu vi que eu não seria 100% feliz lá e que eu abriria a mão de uma coisa que eu amava e que eu gostava por algo muito incerto e que já mostrava que não seria bacana, assim, né? Em termos de compatibilidade de personalidade. Então, eu decidi que eu não iria mais, né? Então, realmente foi uma decisão muito difícil, porque já tinha certo. Então, você constrói uma série de sonhos, uma série de coisas, e aí, no fim, você fala, não. Foi aí que rompeu o noivado? Foi aí que a gente rompeu o noivado, e aí eu falei, não vou, né? Porque uma série de coisas que a gente tinha combinado não estava indo bem, então eu falei, não dá para prosseguir, porque eu sou uma pessoa muito independente e eu não tem como alguém controlar, e principalmente você estando no controle de uma pessoa financeiramente, né? Dentro do outro país, e é realmente uma coisa que eu vi que não iria funcionar. Você já tem seu nível nesse aqui, né? Exatamente. Então... eu decidi que eu não iria, decidi romper, e aí você fica naquela, né? Nossa, e agora, né? Tipo, você construiu uma série de sonhos, uma série de coisas que para você estava certa na sua cabeça, e de repente você fala, não é mais isso. Então, o que vai ser agora, né? Sim. Qual que é a minha nova...
que eu vou fazer Vou de ter novo, que fazer um reset entendeu? mesmo de tudo. De tudo, porque inclusive tinha todas as minhas roupas e tudo, já estava tudo lá na Grécia, tive que trazer de volta, estava tudo certo. Já tinha até comunicado à empresa que provavelmente eu estava indo no mês seguinte. Mas, e foi que... E a parte dele, ele foi conturbado ou foi um cara também sensato, assim? Não, ele não aceitava. Realmente foi difícil para ele aceitar. Inclusive, minhas roupas eu peguei um ano depois. Ele achava que eu iria de todo jeito e que eu ia mudar de ideia, mas não, realmente é por coisas pessoais. Você foi muito forte. Sim, Você foi muito forte. Eu acho que até é mais fácil quando a pessoa está longe, né? Porque daí você não vê muito, mas... Enfim. Aí eu falei, não, eu preciso de alguma coisa, né, para espairecer minha cabeça. Né? E aí foi que eu fiz a primeira corrida do Spartan, que foi um mês depois de tudo isso acontecer. E foi em Alain. Aí eu falei, gente, que bacana. Foi, assim, uma coisa que eu realmente gostei muito. Aí eu falei, mas a corrida foi a parte que eu senti muito, né? E era só 5 quilômetros, mas para mim, que nunca correu na vida, foi bem complicado, pra né? mim, não corro nem na esteira 5 km, imagina com obstáculo. E aí eu vi que o obstáculo era boa, porque a gente acaba trabalhando muito upper body, né? Então, na hora de passar nos obstáculos, não sabia nada como fazia técnica, mas ia na abraçada ali. Tu se inscreveu, tu nem treinou, se inscreveu. Não, só fui. E aí chegou, eu falei, não, foi muito legal, não sei o quê. Só que eu não conhecia ninguém na época. Ninguém foi correr comigo, eu fui correr sozinha. Caramba. Aí eu falei, não, eu quero ir no próximo. No próximo eu vou para competir. Porque eu vi que mesmo eu sendo ruim em corrida, e eu fiquei em quarto no geral. Então eu falei, nossa, eu podia dar mais de mim. Eu fui meio que preguiçosinha, assim, fui andando. E cheguei em quarto, nossa, então se eu me dedicar, eu vou bem, né? E aí foi quando eu fui para o estádio, que é corrida dentro do estádio, com todos os obstáculos, subindo e descendo escada. Você sobe todas as escadas do estádio e desce todas as escadas. Caralho. Era subindo, descendo, subindo, descendo, subindo, descendo. E mais os obstáculos também. Foram 5 quilômetros também, só de escada. Quando tu fala em estádio, eu não entendi. É o estádio de futebol. Eles montaram ali, sim. Eles montaram dentro do estádio de futebol. Então, todo estádio de futebol, que era aqui do Abu Dhabi, sabe? Mas o primeiro foi aonde? O primeiro foi em Alain. Não, mas em que ambiente? Foi, tipo, no chão, no barro. Tipo, sempre o Spartan normal não é no pavimento, é na terra. Sim. Então, foi dentro do Alain Zoo, né, no zoológico de Alain. Aí, esse segundo, eu peguei terceiro. Eu falei, caraca, que legal. Aí, peguei medalhão lá, grandona, né, pódio. Falei, pô, legal. Então... Aí, eu conheci umas 2 pessoas que acabaram me apresentando para outros grupos. E aí, entrei no grupo de treino, que era o OCR Nation, que é o grupo de treinamento especial para isso, mas não tem algo específico para o treino. Agora, eles têm. Eles construíram, mas em Dubai. Tem as argolas, para você passar nas argolas. Tem o Monkey Bar, tem uma série de paredes que você passa. Tem o climb, também você tem que escalar. Então, hoje tem, mas é um pouco longe pra gente. E aí eu falei, pô, eu tenho que melhorar minha corrida. Porque minha corrida é a parte ruim. Eu comecei com o meu professor Abdul Ali aqui, que é um marroquino, que começou a me treinar pra corrida. Era péssima. Odiava, sofria, mas eu falava, não, se eu tenho muita coisa de objetivo, eu tô sofrendo, não tô feliz. Mas eu tenho um objetivo maior, que é melhorar a corrida. Então, vai no sofrimento mesmo. Esse é o meu objetivo, não é? E aí foi que eu comecei a melhorar, step by step. Hoje eu posso dizer que eu tô bem, assim, em corrida. Pô, muito maneiro essa tua resiliência e principalmente você se achar no esporte. Porque tem gente que se afunda na cachaça, né? Depois de um divórcio, numa situação dessa, fica gostando demais do sofrimento. Não quer parar de sofrer. Sim, eu tenho uma coisa... Eu acho que eu sou muito, assim, disciplinada. Eu acho que é a palavra. Eu acho que, assim, antes eu não me permitia sofrer, né? Então, mas não, hoje eu me permito. Falo, não, tá, eu me dou o prazo de 2, 3 dias, sentir mesmo, sofrer, chorar, isso aqui. Mas não, acabou, eu vou ficar nisso para sempre? Não, para quê? Isso tá fazendo eu melhorar? Não tá, entendeu? Então, meu objetivo é fazer isso para que eu possa, né, progredir, esquecer e tudo mais. Então, eu sinto, me dou o direito, mas depois passou, vamos que vamos, a vida segue. Boa. Né? E aí foi o que aconteceu.
E aí foi que eu conheci uma série de pessoas, aí entrei também para o grupo da corrida, aí depois eu entrei para o OCR, depois a corrida, aí começou o patins também, que foi agora na quarentena, né? Foi Eu um vídeo conheci o teu. pessoal, porque eu andava de patins quando era criança, aí agora eu estou em 2 coisas, né? Patins normal, de recreação, e eu também comecei speed skate, que talvez eu entre no time também, tem um time feminino agora, que é aquela corrida de patins. Uhum. Também comecei a fazer sailing. Sailing é o quê? Sailing sabe, aqueles barquinhos à vela? Acho que é sim. eu não sei como que é. Velejar. Velejar. Comecei a Em velejar. inglês é sailing. Sailing, Aí eu comecei a velejar também. Também talvez tenha um time de velejamento aqui. Mas aqui tem vento bom e tal? Tem. Eu tô ali na Abu Dhabi, na Corniche. Sim. Tem um clube de sailing. E tudo isso que eu faço é de graça. Eu não tenho nem nada que eu pague, é tudo de graça. Mas no caso desse sailing... Também foi de graça. É uma atividade que cansa muito? Não cansa, mas você tem que ter muita coordenação, né? Porque você tem que coordenar o barco, porque para você pegar o vento no lado certo, e aí você tem que ter a coordenação de passar por baixo da vela, quando o vento muda, trocar o lado do barco. Às vezes você recebe a vela tem um mastro, né? Às vezes um mastro vem na sua cabeça, te joga longe. Caramba, então... Porque quando o vento troca de lado, a vela, pá! Não, mas aí tu não tem controle dessa vela, então. Tem controle. Quando o vento bate, você não tem. Você tem que passar por baixo. Então, você vai controlando, aí você vira o leme. Sim. Né? Quando você vira o leme, o barco começa a virar. E a vela, você só espera a vela virar para... Só que, por exemplo, esses dias deu um nó. Porque você tem a vela aqui que você abre e fecha, né? Numa corda. Aí deu um nó na corda. E a corda faz com que o barco fique rápido ou devagar. Então, o barco estava a velocidade total ali e um nó na corda que eu não conseguia desatar o nó. Aí eu falei, vou desatar o nó para conseguir pegar. Mas aí o barco meio que virou. E aí eu tava lá desatando o nó, veio o mastro, pá, na minha cabeça, me jogou longe. O barco virou. Então, tipo, você tem que ter esse controle, entendeu? Mas desvirar o barco, tu sabe fazer essas coisas ou não? Eu não deixo o barco virar totalmente de ponta cabeça, porque às vezes a pessoa não controla o barco vira com a vela para baixo, né? Aí fica difícil. Mas se você deixar ele só de ladinho, você vai por trás, pega a perna, meio que joga ele. E aí ele volta para cima. Mas precisa ter noção, tipo assim, de matemática, vetor ou não? Não. Aí vai ser bom porque você vai saber a posição do vento e onde você deve direcionar o barco, né? Sim. Mas também na prática você não precisa saber. As aulas são práticas. Na prática eu acho que você vai de graça, maneiro, de graça, velho. Eles fizeram de graça agora, mas aí vão começar a cobrar. A cobrar. Porque para os árabes é sempre de graça, os locais, porque eles fazem o time lá. Aí eles abriram para todas as pessoas que queriam fazer turmas, e aí a gente começou a fazer eu estou no level 1, acho que esse final de semana vai ser o teste. Aí você passa para o level 2, eles falaram que provavelmente para o level 2 vai ter alguma cobrança, mas para quem começou vai ser alguma coisa bem baratinha. Maneiro. Assim. Não, é justo pagar, né? Eu acho justo, até porque as pessoas ficam mais comprometidas com o que pagam, né? Tem muita gente que falta e não dá valor porque é de graça, né? Ryan, tá na escuta? Tô. E o Eu ia falar agora pra QR Code? Pra você falar do QR Code. Sim, fala aí. Já tá na tela? Vou botar ele. Você já poderia ter falado antes, né? Pessoal, pra quem não sabe... Tava bom aí? Hã? O papo tava bom, não quis interromper. Não, pode interromper em qualquer momento. Já colocou o QR Code ou não? Para quem não sabe, nós estamos com um QR Code para receber... Qual é a câmera? Para quem não sabe, pessoal, a gente está com um QR Code e um link no vídeo. O QR Code e esse link para quem quiser fazer doação em qualquer valor. Pode ser $1, pode ser 50 centavos de dólar, $2, em qualquer valor, para ajudar o nosso canal. O QR Code vai aparecer aí, a produção vai colocar e vai ajudar muito se vocês puderem colaborar com qualquer valor. Não precisa ser um valor alto, tá bom? Aí você fez esse barco, fez o Esparta e o Jiu-Jitsu. Não vai competir mais? Esfriou o Jiu-Jitsu? Então, eu acho que assim, no Brasil, eu sempre tive esse foco de competição, né? Sim. Então, era meu foco principal. Eu era atleta, treinava pra mim e era o que realmente me dava aquela coisa
tipo de motivar mesmo, era os campeonatos. Chegando aqui, eu acho que eu troquei o meu foco para meus alunos. Sim. Né? Então, porque eu sempre quis que a minha escola fosse campeã. Uhum. Então, eu comecei a me dedicar 100% ao jiu-jitsu doado, né? Para os meus alunos, não mais para mim. O foco não era mais eu. E eu acho que aqui a gente não tem aquela coisa da academia de família mesmo, né? Porque cada um de um lugar e a gente nunca conhece 100% das pessoas que estão ali. No Brasil, eu sentia que eu tinha irmãos do meu lado. Aqui é meio que primos, né? Sim. Então, eu acho que isso fez com que esse direcionamento de foco e eu também não me sentir 100% em casa, eu acho que fez com que eu não tivesse o foco em mim dentro do jiu-jitsu. E hoje eu transferi esse foco em mim para outras atividades que são essas que eu estou competindo, que é corrida, que é o Spartan e tudo mais. E não cabe eu competir e treinar para o jiu-jitsu, que é um treino puxado. Não dá para eu conciliar tudo isso com o treino de jiu-jitsu. Eu teria que me focar para treinar mais. Não, mas em vez de competir, só treinar, pelo menos. Sim. Mas sabe aquela paixão que eu tenho? Eu não sei. Tá nessas outras coisas agora, né? Exatamente. Eu tenho a paixão por ensinar o jiu-jitsu. Realmente, eu continuo tendo a paixão pelo jiu-jitsu, mas ela que meio que mudou. Não é da mesma forma. Só paixão para ser docente agora, né? Eu acho que foi transferida para outros esportes. Eu acho que, tipo, eu preciso de coisas que é novo, entendeu? Então, talvez seja isso também. Talvez um dia eu queira voltar para o jiu-jitsu para me dedicar 100%. Mas hoje, o que me faz brilhar o olho, assim, é fazer essas atividades junto com esses grupos. Porque talvez também essa sensação de família eu tenho com esse pessoal dos grupos que eu tenho hoje. Talvez essa transferência de foco também foi pelo meio que eu convivo hoje, né? Então, todo mundo se dá muito suporte. Aqui, não vou dizer que eu tenho muitos amigos brasileiros também dentro do projeto, mas, como um todo, eu vejo que tem muita competição entre as pessoas, entendeu? Não é aquela coisa tipo, pô, eu vou aqui, tô te ajudando, e não sei o quê. É aquela coisa família, sabe? É muito meio que... tá, mas vamos tentar, né, ser melhor, não sei o que e tal. Então, eu acho que isso também fez com que esse amor pela competição fosse para outros esportes hoje, né? Sim, sim. Então, um dia, quem sabe, eu volte, pelo menos, a fazer uma competição de faixa preta aqui. Uma das coisas que eu pensei... Mas eu tenho que focar, entendeu? Eu não faço nada para fazer mal feito. Sim. Uma das coisas que eu penso em voltar é a capoeira. Tu já fez capoeira? Não, eu tinha vontade também de capoeira ter maneiro, tentado. mano. Parece muito legal. Pô, mexe com ritmo, com música, com tudo, né? Você que gosta desse lance de energia, você sente mesmo aquela energia assim na roda de capoeira. Teria vontade de fazer também. Um monte de gente, os gringos falam, sabe capoeira? Não. Esse teu lance de energia tem a ver com alguma religião, tem a ver com yoga? Desde antes sempre teve? Como é que é isso aí, teu? Então, eu sempre fui muito curiosa, né? Desde criança, eu acho que minha mãe, ela era muito católica, eu ia na igreja com a minha mãe, e desde cedo eu era muito questionadora. Inclusive, eu chegava pro padre e falava, mas por que isso? Não, isso não é coisa para criança. Por quê, né? Eu queria saber muito a respeito de espiritualidade, de energia e tal. Então, eu comecei a ver que a religião... ela não me respondia uma série de coisas, né? Eu acho que era muito pragmática, muito... é isso, é regra, mas por que essa regra, né? Por que Deus, o Ser Supremo, ele tem tanta regra? Ou será que isso é uma construção da sociedade para que a sociedade seja melhor, de uma certa forma, entendeu? Não acho ruim as religiões, eu acho que bom, acho que tem gente que, graças a Deus, está na religião, né? Porque se não tivesse, ia ser como? Citando ali com aquelas regras e tudo mais, ainda faz algumas coisas que não são positivas. Então, eu acho que, na verdade, esse lance de energia, eu acho que eu fui buscando, fui procurando e foi aparecendo coisas que me davam mais respostas, né? Então, dentro da parte da yoga também, que eu gosto, meditação, eu não digo que eu tenho nenhuma religião, eu sou uma curiosa. Mas você tem intuição, eu tenho muita intuição. Tenho bastante. Eu sonho. Isso, eu ia falar isso, sonho, Sonho muito, inclusive, tipo, às vezes pessoas que faleceram, eu sonho muito também com algumas pessoas, algumas coisas que fazem sentido. Às vezes até eu nem conheço a família da pessoa, tenho um sonho, aí eu falo, sei lá, sonhei isso. Nossa, né? Tipo, tem muita coisa assim. Então, eu acho
que eu busco ser uma pessoa melhor e passar coisas melhores para as outras pessoas. Então, Sim. acho que isso vem de encontro com tudo que eu acredito a respeito de energia, entendeu? Eu acho que todos nós somos um, né? Então, eu acho que se você conseguir passar essa coisa de positividade à frente, você não está só dando para o outro, você está retribuindo para você mesmo. Porque como eu acho que você tem um pouco de Deus, eu tenho um pouco de Deus, outra pessoa tem um pouco de Deus. Deus está dentro de todos nós, entendeu? Então, é uma forma de você dar, mas você receber. Né? Então, Tu falou esse lance aí de que nós todos somos um. Não sei se tu conhece um filósofo chamado Eduardo Marinho, já ouviu falar nele ou não? não. É um cara que ele veio na família muito... Ele é atual, contemporâneo. Ele é de uma família de classe alta, só que largou tudo pra morar na rua e viver a arte dele. Caraca. E ele faz essa observação, ele fala assim, enquanto a gente não se incomodar mais de ver alguém morando na rua, a gente não vai evoluir. Sim, sim. Então, tipo assim, a gente tem essa conexão de ser um, mas a gente entrou nessa perversidade, né? Sim, Se sim. seguindo assim o nosso caminho e o cara lá do lado, ele não tem essa preocupação. Vou até te contar um caso que eu até estava citando hoje. Quando eu estava o ano passado, no Natal, na cidade dos meus pais, que eles moram em São Pedro hoje, tinha um menino vendendo bala, né? Aí tava lá, não sei o quê, compra bala, não sei o quê. Aí eu fui conversando com meus pais, né? Passei meio que batido, né? Aí quando a gente voltou, o menino tava chorando. Aí eu falei, nossa, por que o menino tá chorando? Eu fiquei, né, chateado que o menino tava chorando. Aí eu peguei e sentei do lado dele. Aí eu falei, o que aconteceu? Por que você tá chorando, né? Ele, porque eu vejo que as pessoas não me veem. As pessoas não me enxergam. Não é porque eu tô aqui vendendo bala que eu sou menos que alguém. Sim. Então eu só tô aqui para poder ajudar meus pais. Mas, eu não quero que a pessoa compre, mas pelo menos retribua meu bom dia. Sim. Né? Pelo menos fale comigo, me veja. Aí eu falei, nossa, eu preciso te pedir desculpa, porque eu estava passando com os meus pais. Talvez eu seja uma dessas pessoas que passou por você e não te falou bom dia. Sim. Mas não foi porque eu não te vi, mas foi porque cada um está vivendo sua vida. Cada um está com as suas preocupações. Às vezes você passa, não é que você tem intenção de ignorar ou coisa assim, mas que isso você vê como machucou ele, entendeu? Aí eu falei, não, você é uma pessoa muito importante. Você está estudando? Porque se você quer ajudar a sua família, você precisa estudar, porque daí você não vai precisar mais vender bala, você vai ser uma pessoa melhor, você vai poder ter a capacidade de dar mais para sua família. E ele falou, não, estou estudando, não sei o quê. Aí ele não tinha nem sapato, nem nada. E eu falei, você tem uma mochila? Aí fui, peguei uma mochila para ele, falei, agora você vai estudar, vai se dedicar, vai fazer sua vida melhor. Aí peguei, comprei umas balas dele também. Sim. E aí você vê como, né, às vezes, como eu disse, nós somos um, mas como que a gente está fazendo para curar esse lado que não está legal, entendeu? Qual a parte que você está fazendo para tentar melhorar? Essa invisibilidade ela é muito forte. Esse Eduardo Maranhão, ele fala disso. Ele fala que os trabalhadores das classes mais baixas, um garçom, ele é invisível, um faxineiro. Às vezes você está num hotel, o cara tá lá e para você ele tá invisível. Exatamente. E aí eu acho que assim, no Brasil ainda a gente é muito assim de, bom dia, falar com as pessoas, independente. Aqui não, né? Aqui realmente elas são invisíveis. Aqui, quando eu cheguei aqui, falava bom dia no elevador e ninguém respondia. Eu falava, nossa, qual o humor desse povo. Não, e eu acho o seguinte, que o pobre no Brasil, ele usufrui de outros aspectos de outras classes. Por exemplo, ele tem um lazer, ele tem a praia, ele tem um baile. A pobreza aqui eu acho bem diferente. Sim, eu acho que o pobre aqui ele fica bem mais como é que é o nome? Excluído desses outros aspectos. Assim. E ninguém fala mesmo, né? E a invisibilidade é maior, porque no Brasil você pelo menos vê os guetos e tal. Aqui fica tudo, né, escondido. Sim, você não vê. Exatamente. Não vê isso aí. Eu acho que a gente tem responsabilidade sobre isso, entendeu? Tem, eu acho que como eu disse, se a gente quer fazer um melhor, que é um mundo melhor, a gente tem que fazer a nossa parte para tentar, nem que não precisa ser com talvez dinheiro ou coisa assim, mas com uma palavra, você enxergar, né? Eu acho que é você dar atenção, né? Eu acho que também já faz diferença. Esses projetos sociais também que tem do Jiu-Jitsu é uma coisa que eu admiro muito, que eu acho que tem muita influência nisso. Sim, sim. Aqui você também não vê muita coisa, né, direcionada. Não vê, mas assim, depois, faz muito pouco tempo que eu comecei a fazer isso também. Eu comecei a abordar certos valores também nas minhas aulas de uma maneira bem mais leve e lúdica, entendeu? Então,
No final das minhas aulas, eu pergunto para os meus alunos por que eles gostam de dinheiro. E pergunto para colegas adultos também. A resposta é a mesma, porque eu posso comprar aquilo que eu posso comprar. Aí eu faço uma reflexão se o dinheiro também não possibilita eles ajudarem o próximo. Sim, Aí eles falam, ajuda e tal. Mas não é a coisa que você está pensando ali, né? Na hora, Na hora, né? Aí eu comecei mas faz pouco tempo que eu comecei a fazer isso. Depois dessas reflexões aí que a gente conversou agora, aí eu comecei a atuar mais dessa maneira aí. Que também não é uma ajuda não vai fazer causar uma tanta mudança, né? Mas, por exemplo, teve um dia que eu estava no mercado aqui, aí eu vi uma babá com uma criança no colo e a moça, né, de abaia e tudo, berrando para a mulher para pegar uma caixa de um fardo de água para ela. Então, a mulher está com a criança no colo. Ela vai ter que pegar um fardo porque a mulher não tinha mão para pegar o fardo de colocar no carrinho, entendeu? Sim. Isso me revoltou tanto. Eu cheguei na minha escola no dia seguinte, falei, olha, vocês, se um dia eu chegar e ver vocês pedindo para alguma empregada pegar algum negócio, porque vocês não têm mão? Não tem mão? O que é isso? Não, eu não quero ver isso com vocês. Não, Miss, não, tudo bem. Relax. Eu acho que, assim, nessa fase de desenvolvimento nosso quanto docente, que a gente está investigando sobre também comportamento social, é uma coisa que a gente pode realmente botar agora na criança, que é essa fase da criança que acho que é a verdadeira semente. Porque o adulto, a gente pode refletir quanto adulto, mas já está com muito vício de hábito, né? Na criança você ainda pode moldar e ver elas, porque será que elas têm isso tão natural na vida delas, de ter uma empregada para fazer tudo? Será que algum dia elas já viram quanto elas podem estar sendo folgadas, entendeu? Quanto elas podem, estar abusando de uma certa forma da pessoa? E muitos empregados deixam de cuidar do próprio filho para cuidar do filho dos outros. Exatamente. Né? Então, será que elas têm essa visão? Né? Não tem, porque aqui não é visto a pessoa como uma pessoa, é como se fosse não sei, elas não têm a visão de sentimento de outra pessoa, entendeu? Sim. Simplesmente é assim, porque é assim, eu cresci assim, eu vi assim, então é assim, entendeu? Né? Não é a mesma coisa aqui no Brasil. Eu acho que isso a gente tem que dar essa possibilidade de visão do próximo, entendeu? De empatia. Empatia, também acho. Falta bastante aqui. E coisas como lixo, né? Jogar lixo no chão, que eu acho que aqui também é muito, muito comum que as crianças façam. Se é do meu time, você esqueceu ali no chão, ó, pega. Você não vai pagar push-up lá quando chegar no jiu-jitsu. Aí vai lá, pega, joga no lixo. O lixo está do lado. E essas coisas não são vistas na escola, né? Saber faxinar, saber plantar, saber construir uma casa. A gente não vê isso na escola. Exatamente. E também coisa de desperdício, né? Por exemplo, água. Toma 2 goles de água e deixa água. E assim, aqui a gente tem que ter muito cuidado com tudo por causa das leis, da cultura, né? Mas assim, às vezes se você pede também para alguém limpar o tatame, eles enxergam como uma atividade mais baixa, como uma ofensa, pode dar até problema. Mas você viu que está mudando, né? Agora é obrigatório. Eu fui na Ferrari, quem estava não era mais filipino. Tem empacotar no mercado agora. Eles estão colocando estudante para fazer empacotamento ali. Muito maneiro isso aí. Então, acho que as coisas estão mudando. Eles estão tentando colocar os árabes mesmo para trabalhar nesse tipo de trabalho para enxergar valor, mais a vida. Entendeu? E falaram que era normalmente quem tem uma marca um pouquinho mais baixa. Quem tem o quê? Quem tem notas. Nota, sim. Quem tem nota mais baixa vai ter que trabalhar em certas coisas que não é aquele trabalho que eles desejam, né? Tem um livro que eu li chamado A Carte. Não sei se tu conhece esse livro. É um livro. Nome? A Carte. É um livro muito louco. A galera vai rir. É um livro que fala de um cara que ele tem uma experiência com um extraterrestre e ele passou 15 dias em outro planeta. E nesse planeta não existia dinheiro. E aí as pessoas revisavam trabalhos assim, tipo coletar o lixo do bairro, varrer, não sei o quê. E não existia dinheiro. E se você cometesse um crime, porque não existia crime, aí colocavam em trabalhos, entendeu? Eu achei... É um livro que passa uma visão interessante. Sim. Que eu esqueci. Eu sou muito ruim com nome, sabe? Mas tem um livro que fala de um rapaz que ele começa a ganhar... Eu teria que abrir meu Kindle para ver. Mas ele é famoso, esse livro também.
o cara, ele vive na rua, ele é um meio doidão e começa a levar pessoas para segui-lo também na vida da rua e mostrar coisas que são importantes. Ele tinha um grupo de pessoas que estavam ali para mudar a visão de outras pessoas. Inclusive, a primeira pessoa que seguia ele era um cara que queria suicidar. E aí o cara não suicidava e ele falou, me segue. Mas o cara era rico e tal. E ele falou, não, você vai ter que viver na rua comigo. Aí conheceu o outro lá que era bêbado, o outro que era louco. E aí foi criando um grupo de pessoas que foram seguindo. E ele tinha série de princípios, assim, de desprendimento. Ai, eu queria lembrar. Mas é uma história real ou não? Então, Vendedor de Sonhos. O nome do livro. O Vendedor de Sonhos. É muito legal. Esse Vendedor de Sonhos não é um cara que faz um diário, não? Não, né? eu não sei se é verídico. Não sei. Que é um cara que morava na rua, ele faz um diário, aí ele fica rico como escritor, publica esse diário dele. Não, ele é um escritor famoso, só esqueci o nome agora. Eu sou muito ruim com o nome. Sim, com o nome de pessoa, com o nome de livro, com o nome de tudo. Eu lembro da história, mas não lembro dos nomes. Eu lembro da cara, mas não lembro do nome da pessoa. Esse livro, o cara fala que é uma história real, e esse livro fala de várias coisas que na época que foi escrito, existe hoje, entendeu? Sim. Eu acredito que existe vida fora do planeta. Eu também. Eu acho que a gente não é centro do universo, nem... Não, tem uma série de coisas que eu acredito em espiritualidade, eu acho que a gente não para aqui, eu também acho que... Também acho que a gente não para aqui. Então eu acho que do mesmo jeito que a gente tenta evoluir como pessoa aqui, a gente tem que evoluir como espírito em geral, entendeu? Para atingir um ser... Nunca seremos Deus, mas que a gente pode estar evoluindo mais próximo para que sejamos um grupo melhor. E essa questão de que nunca seremos Deus é uma coisa que a gente ainda não sabe, né? Sim. Não sabe? Porque se na Bíblia fala que a gente foi feito a imagem e semelhança, talvez a gente possa evoluir tão quanto. Mas será que ele também não está evoluindo? Também acho. E aí, como que a gente vai chegar a esse ponto, entendeu? A gente está um pouquinho atrás na roda. E o que pode ser perfeito, que fala que ele é perfeito, né? Perfeito pra gente e pra ele não seja um perfeito, né? Exatamente. Eu acredito em reencarnação também, tu acredita em reencarnação? Acredito também. Só não acredito na parte budista que você possa ser animal ou coisa assim, porque eu acho que o progresso é constante. Não tem problema. Eu também acho também que... Quer atender? Pode atender. Não. Depois deixa eu só colocar no mudo. Eu também acho que a gente não volta como animal. Eu acho que a gente tem que seguir uma reta de progresso, né? Então, não seria um progresso. Não que o animal não seja importante ou coisa assim, mas que em termos de pensamento, de evolução, tá atrás, né? Então, eu acho que é só para frente, a gente não volta. E eu acho que tem uma diversidade de planos e planetas que é, assim, infinito de reencarnação. Também acho. Eu acho que também, muitas vezes, a gente não... Nosso nível corporal, a gente não consegue ver, talvez, se tem ou não tem vida, porque a gente não sabe qual tipo de matéria e qual tipo... Eu acredito em dimensões. Deixa eu falar tu já também ouviu falar nos reptilianos e tal? Sim, ou não? já. Nossa, eu fico pirando nisso aí. Nesse nosso poder maior aqui e tal, América. Eu fico viajando nesses negócios. Eu também gosto dessas paradas. Eu ouço muito. Eu tenho aquele senso de, tipo, tem gente que também vai muito pro lado muito mágico, assim. Aí eu já não acredito muito. Acho que também tem um pezinho no chão ali e outro pezinho na espiritualidade. Mas eu acho que hoje em dia tem extraterrestres atuando na política, na sociedade aqui. Eu acho que tem influência. A gente nunca sabe. Eu acho que o poder no mundo como um todo, a gente não está por dentro. A gente ainda é muito pequeno, né? Numa massa de manobra que o mundo é hoje em dia, né? Teve um ministro, não sei se foi dinamarquês ou foi do Canadá, que ele falou sobre essas questões de extraterrestres. Não sei se você chegou a ver no YouTube. Não vi. Depois eu vou te mandar o link. Falam que os Estados Unidos já tá ali com os extraterrestres. Eu acho que tá. A NASA ali e tudo. Sim. Sei e é não. muita coisa escondida, né? Então a gente nunca vai saber. E eu acho que, por exemplo, o corona, eu acho que também não foi uma coisa por acaso. Também acho que não. Eu acho que tá todo teve a Guerra Fria, eu acho que é o novo tipo de Guerra Fria que está tendo hoje, né? Sim. Então, uma guerra biológica hoje, que seria com doenças, eles conseguem fazer muito mais do que com uma guerra com bomba, entendeu? Sim. Então, vamos supor, hoje, os grandes estão se beneficiando com isso. Por quê? Porque você não está trabalhando, tem uma série de coisas pequenas que estão quebrando. Então, o grande está conseguindo comprar a preço de banana. Então, o grande está ficando maior. Né? Quem tem poder hoje de comprar, inclusive falam que a China hoje está tá comprando uma série de coisas no mundo inteiro. Então, inclusive, eu vi
não sei nem se é verídico, mas eu ouvi no YouTube, e o cara é muito grande, pode ser que isso tenha senso, que hoje a China ela fez uma lei que te obriga a seguir o que eles querem, e você não pode falar mal e não pode... Essa parte que eles têm, né, de controle, que você pode ir preso, independente de qualquer parte do mundo que você esteja. Caramba. Então, por que ele queria uma lei mundial, né, que serve para o mundo inteiro, sendo que, tipo, eles não têm esse poder? Mas será que até quando? Poxa, eu sou um cara que tem muito receio da China ganhar muito poder. E ela tá entrando no Brasil, comprando muita coisa. Exatamente, no Brasil e no mundo inteiro. Nesse YouTube, eles mostraram quanto que eles compraram de todos os países, quantos grandes negócios que eles estão comprando agora com o corona. Então, surgiu lá a doença. E a própria vacina. Essa vacina eu acredito que os países estão pagando. Exatamente, Então, ela não posso dizer que ela lançou, né? Mas assim, veio de lá o vírus e agora vem uma vacina de lá lucrando, sim, né? Exatamente. É meio estranho isso. Então, acho que nada é por acaso, né? Também acho que não. A gente é muito pequeno ainda para saber o que está rolando lá pro lado de cima, né? Também acho. E é até perigoso ficar falando sobre isso. Sim, exatamente. É melhor a gente parar. Essa lei aí chega na gente, né? Agora, para terminar, Bia, eu vou fazer Vou falar umas palavras e você fala o que vem na cabeça. Tá. Vida. A busca sempre por progresso e felicidade. Amor. Acho que é o que motiva as pessoas a serem melhor e darem o melhor delas. E para mim, dar amor e receber amor é a coisa mais importante do mundo. Um ídolo. Meu pai e minha mãe. Maneiro. Religião. Não acredito em religião. Deus. Tudo. Momentos difíceis. Foram como que eu falo step? Bota lá, fala inglês mesmo. Foi um step para progredir os momentos difíceis, como a gente disse. E você quer dar uma mensagem para alguém? Quer falar suas últimas palavras? Eu gostaria de agradecer a você, né, por me chamar, que foi um prazer. Gostei muito do bate-papo, achei que ia ficar mais nervosa, mas foi legal. Eu acho que é isso, é você buscar sempre estar feliz, procurar não estar sempre 100% feliz, porque é isso que te motiva a estar buscando mais e mais e mais na sua vida. É isso. Então tá bom, vamos encerrar aqui. Ryan, solta a vinheta aí de encerramento. E é isso aí. Não percam, assistam, vai estar disponível no YouTube, no Spotify, certo? E em breve vai estar ao vivo na Twitch. A gente vai começar a fazer ao vivo na Twitch nos próximos episódios.